e bem-estar. Todas as quintas-feiras recebemos aqui no Estúdio CBN, no quadro Saúde e Bem-Estar, o médico Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Doutor Vitor, muito boa tarde, prazer recebê-lo nesse 21 de dezembro aqui com a gente. Prazer é meu estar aqui com você e com todos. Doutor Vitor, vamos falar o seguinte, né? Até olhando na televisão nesse momento aqui, nesse caso que a gente está vendo na tela da EPTV agora, era um criminoso em fuga, né? Ele roubou uma caminhonete no centro de Campinas, aí tentou fugir da polícia. Então a gente está vendo a caminhonete capotada, os outros carros batidos. Mas a gente vai falar de prevenção de acidentes para o motorista comum que está indo viajar nesse fim de ano. Afinal de contas, né, a gente não vai falar dos traumas em si, mas de como prevenir os acidentes, porque a gente vê nas rodovias, estava até contando minha experiência pessoal vindo para cá hoje, na Paula Souza, o carro freia do nada, se você não está esperto, podia bater de frente, aí dá aquele chicote, né? A gente pode se machucar. Então, para a gente prevenir o acidente, doutor Vitor, primeira pergunta que eu te faço, cinto de segurança obrigatório, não só por lei, né? Por segurança mesmo. Exato, Guarizo. Nós temos aí várias medidas que muitas vezes simples podem diminuir a incidência dos acidentes e também as consequências desses, né? A gente sabe que nesse período, em especial férias, fim de ano, muita gente viaja, vai visitar a família, pensando, né, em ter bons momentos, e para que isso aconteça da maneira mais segura, muitas vezes pequenos cuidados, né, podem prevenir consequências de acidentes mais graves, né? A gente sabe que até 90% dos acidentes automobilísticos são de causa humana, né? Muitas vezes provocados por alguma desatenção, uma certa imprudência ou mesmo a falta de cuidado com a manutenção do veículo, né? E apenas 10% deles são de causas realmente que não poderiam ser evitadas, ou até por falhas mecânicas mesmo no carro que está revisado e tudo mais. O cinto de segurança é uma delas, né? É uma das medidas que a gente pode fazer, criar o hábito de fazer, para que não aconteça nenhuma consequência maior em casos de acidentes. Ela diminui, comprovadamente diminui a incidência de lesões neurológicas, tanto do trauma craniano quanto do trauma da coluna. Já é naturalmente uma obrigação, né? O cinto de segurança para o condutor do veículo automotor e o motociclista o uso do capacete. Mas além disso, pequenos cuidados até no planejamento da sua viagem, do seu trajeto, né? A maior parte da causa humana relacionada ao acidente se dá pela imprudência, em especial o excesso de velocidade. Alguns outros detalhes, como respeitar a sinalização para evitar ultrapassagens fora do local permitido, também colaboram bastante, né? E quando se fala do ponto de vista neurológico nos acidentes, principalmente automotores, a gente sabe que a melhor maneira de evitar os problemas decorrentes é evitar que aconteça, porque o acidente em si, uma vez instalada a lesão neurológica, a lesão neural, a gente sabe que muito pouco o que se pode fazer para reabilitar por completo aquela função uma vez perdida. Então, a prevenção se torna mais necessária ainda que seja revisada, falado sobre esse tema, dada a importância que traz aí para quem vai viajar. Todo mundo que está no banco da frente, ou 99% de motoristas e passageiros, usam o cinto de segurança. Por quê? Porque se um guarda te vir sem o cinto de segurança, você vai ser multado, né? Às vezes mais até por doer no bolso do que por prevenção mesmo. Mas eu queria falar com você, doutor Vitor, sobre o cinto no banco de trás, a importância dele, né? Porque quantos acidentes a gente já viu, mesmo que leves, que a pessoa bate a cabeça no banco da frente, se for o caso, né? Exato, isso é até uma coisa que tradicionalmente a gente tinha menos atenção, por considerar que a pessoa que está no banco de trás, ela está, digamos, numa região mais segura do carro, ela não está na frente, e também ela tem ali os anteparos do próprio carro, como uma sensação de segurança que, na verdade, não é uma segurança de fato, porque na hora do acidente, o peso do corpo do paciente, da vítima, quando arremessado em alta velocidade contra as partes internas do carro, você tem uma consequência neurológica, uma consequência de lesão grave, né? Então, o primeiro cuidado também tem que ser em relação ao número de ocupantes, que nessa fase de, muitas vezes, de praia, uma viagem que você vai pertinho, que vai mais gente do que devia, mais do que poderia acomodar no veículo, ou em locais inadequados do veículo, sem proteção adequada.
e você pode ter consequências, né? O uso do cinto no banco de trás, ele é tão importante quanto no banco da frente. E quando se trata dos veículos, no caso das motocicletas, né? A gente sabe que 40% dos acidentes letais são relacionados à falta do uso do capacete, que também muitas vezes você acaba negligenciando em trajetos mais curtos, né? Sem falar nos riscos associados ao alcoolismo, que também, no período de festas, aumenta tanto o tráfego nas estradas, quanto o uso de bebida alcoólica, e essa combinação realmente é desastrosa, aumenta muito a incidência de acidentes. Quem já viajou, Dr. Vitor tem 3 filhos, né? Exato. Mas sua esposa é tranquila quando tá viajando junto, né? Sim, sim. Tá, eu, por exemplo, posso falar de ex-namorada, posso falar de irmã, às vezes a gente dá uma freada meio brusca e toma um xingo, né? Então a freada brusca, às vezes ela é necessária, mas com a distância de segurança, a gente evita a freada brusca e também aquela chicoteada que dá, né? Porque na freada brusca, mesmo que a gente não bata o carro, o impacto, né, sair da inércia é bem forte, né? Pode ter alguma consequência, né? Com certeza. De fato, quando se fala da questão da prudência ao dirigir, passa também por essa questão de respeitar as normas de distanciamento dos veículos e da velocidade limite da via. Isso previne a necessidade de uma intervenção como uma freada brusca, que pode trazer acidentes, né, para quem está atrás, para quem está na frente, sem dúvidas. E a cautela, acima de tudo, acima de falar de algum item específico, é o melhor remédio, tá? A gente mantendo a cautela de fazer um planejamento, se é uma viagem mais longa, se planejar, fragmentar esses trajetos em trajetos menores, para que você não tenha aquela pressa, aquela necessidade de, digamos assim, correr contra o tempo, né? Se você tem uma pressa, está motivado, está com prazo curto para viagem, acaba que você não respeita as normas e se expõe ao risco. Muitas vezes quer encaixar o retorno da viagem no dia em que você ainda está aproveitando, muitas vezes uma praia, faz ali o consumo de bebida alcoólica. Isso tudo é uma combinação que não dá certo, e esse momento aí em especial é importante para a gente falar disso. É um momento de paz, de agregação da família, e a última coisa que seria oportuno acontecer um desastre de acidente, coisa do tipo. Neurologicamente falando, né, que a gente pode falar cientificamente, o consumo da bebida alcoólica vai mesmo tirar o reflexo, né? A cabeça, o corpo sentem, né? Sem dúvidas. A bebida alcoólica, ela tem, no ciclo, né, dos efeitos neurológicos da bebida alcoólica, ela faz um momento de hiperexcitação, quando você, na verdade, pode se tornar mais imprudente, assumir uma direção mais perigosa, e numa segunda fase ela é depressora do sistema nervoso central, ou seja, ela te deixa com reflexos, com reações mais retardadas do que seria muitas vezes necessário para conduzir um veículo. Portanto, pelos 2 motivos, né, ela é proscrita, é contraindicada em qualquer dose para quem vai conduzir, exatamente por esses 2 efeitos, né, que causam sobre a direção. Outra coisa, o celular, né, a mente vai para longe, né? Tem gente que eu já vi gente dirigindo e digitando. Não é nem falando ao telefone com uma mão fora do volante e o celular no ouvido. Pessoas digitando. Mandando o áudio, então, é o mais, né? Eu até falo pro nosso ouvinte aqui, né? Para evitar mandar áudio e tal, porque às vezes a pessoa está dirigindo, ela quer informar sobre um acidente aqui pra gente, espera o carro parar. Aí se tá parado, tudo bem, mas não, a pessoa que tá mandando um áudio dirigindo, ela fica completamente fora do centro de atenção, a mente vai para outro lugar, né? Perfeitamente. A questão do uso do celular envolve desde a imobilidade de um membro em que você está digitando, mas principalmente ao efeito de você direcionar a atenção para responder uma mensagem, para ver uma imagem e não para a direção. A gente sabe que a condução de um veículo demanda de uma atenção integral, né? Já que você tem que reagir de um modo defensivo, inclusive, ao contexto do tráfego, né? Então, você não pode dirigir a atenção, achar que, por exemplo, ouvir um áudio ou fazer uma ligação rápida utilizando isso não vai te desviar a atenção, e vai, né, de modo que você, dessa maneira,
pode ficar desprevenido com relação à distância regulamentar, ter um retardo no freio, e muitas vezes isso é o suficiente para causar um acidente. Então, essas e outras medidas que recaem tudo sobre aquela questão que a gente falou antes, né? Da prudência ao dirigir, fazer um planejamento adequado, e esse é um momento de festa, né? De comemoração, de alegria, de confraternização, de religião, de fé, para quem tem também, e não de sofrimento, e isso é o que dá para se evitar em pelo menos 90% dos casos, já que são as falhas humanas as responsáveis pelo maior número de acidentes. Pois é, a gente está falando de duas questões que são de irresponsabilidade: álcool e celular. Agora eu quero falar de uma que as pessoas às vezes não prestam atenção, que acham que vão dar conta, que é algo que me parece incontrolável e um neurocirurgião pode falar melhor do que eu: viajar com sono. Exato, Guarizo. A atenção é fundamental para a direção, né? Então, o planejamento de evitar longos períodos ou uma noite mal dormida antes da direção, principalmente em longas distâncias, realmente é eficaz, porque uma vez que você está com sono, o sistema nervoso, da mesmo modo que o álcool, ele pode te deprimir, ou seja, você ter reações retardadas, sem falar na própria possibilidade de você adormecer ao conduzir o veículo, né? Que é uma das situações de maior risco, né? Se você considera que ao adormecer você não tem nenhuma reação, não é nenhuma reação retardada, você pode eventualmente sair da pista, bater acelerando sem nenhum tipo de prevenção na redução dos danos. Essa é uma das medidas importantes, né? Principalmente quando se tratam de viagens de longo trajeto, fazer um planejamento não apenas do percurso, mas também na condição em que você estará ao realizar essa viagem, né? Eventualmente, você pode pensar em revezar com as pessoas que estão, quando são um trajeto mais longo, né? Ou fazer paradas, que inclusive podem te ajudar em outros aspectos. Falamos aqui antes, em programas anteriores, a respeito das dores que surgem, né? Principalmente nas longas distâncias, quando o paciente fica numa postura inadequada na condução do veículo, né? Eu então, vou até citar aquela palavra meio chula, que eu peço perdão ao nosso ouvinte, mas a pessoa fica com o traseiro quadrado, que ela fala, né? Exato, a gente sabe que a própria permanência sentado por longos períodos fazem com que a postura inadequada crie uma contratura muscular, e muitas vezes você vai lá para uma praia distante, vai querer aproveitar, quando chega lá mal consegue sair do carro, aproveita muito pouco a viagem. Então, esse planejamento do percurso pode te ajudar em vários aspectos, e a gente está vendo aqui o quanto de neurologia e neurocirurgia nós temos aqui nesse fim de ano, né? Tanto no percurso para evitar problemas relacionados a uma postura inadequada, quanto para a prevenção dos acidentes, que é, sem dúvida, o melhor remédio para evitar lesões ou consequências maiores. Bom, é isso então. Acho que o recado está dado. E só mais uma pergunta, né? Hoje as empresas de ônibus são obrigadas a que o motorista pare a cada 3 horas, independentemente da distância em que ele viaja. Isso também é para recuperar uma concentração, é para tirar um cansaço? Tem alguma explicação na neurociência, é isso? Sem dúvidas. A permanência em longos períodos pode ser relacionado à questão da postura, à contratura da musculatura, que vai ficando mais encurtada ao ficar imóvel por muito tempo, numa posição não muito adequada, mas também a monotonia dos estímulos. Quando você fica 3 horas, você é incapaz de permanecer atento, né, no mesmo nível de atenção à condução do veículo por um longo período como esse, né? Então, a permanência, a criação de interrupções nesse prazo vai te ajudar tanto do ponto de vista físico, motor, relativo à sua coluna, às pernas em si, para evitar tromboses e outros problemas, mas também vai interromper aquele ciclo de direção em que você fica muitas vezes sonolento, né, ou sem atenção devida ao tráfego. O trajeto, o ideal é que você, quando vai conduzir, esteja descansado, completamente atento, sem outros estímulos, e essas paradas com interrupções ajudam também na prevenção de outros eventos, como tromboses, né, em pacientes principalmente que têm aí problemas vasculares de circulação. Excelente, muitas dicas. Então não beba, não fale ao celular, não viaje com sono. Tenha um Natal e um Ano Novo tranquilo, você que vai pegar a estrada. Grande abraço, Dr. Vítor Vasconcelos. Feliz Natal para você, para toda a família. E
Semana que vem você está aqui, última semana do ano, a gente pode até reprisar alguma coluna importante, mas é muito legal ter você aqui nesse finzinho, né, nesse 21 de dezembro, para dar tanta dica interessante para o nosso ouvinte. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, quero desejar a você e a todos um excelente e Feliz Natal, ótimas festas e que todos aproveitem da melhor maneira possível. Obrigado, Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, agora 3h24.